E agora a gente, 7h37, e agora a gente conversa aqui, bate um papo com o Misael Odebrecht Júnior, ele que é diretor comercial do Café Odebrecht, e a gente bate um papo aqui sobre esse tema. Afinal, Londrina é conhecido como a cidade do café. Aqui a gente tem o estádio do café, tem toda essa mística. Estou conhecendo agora, então, prazer receber você aqui, Misael. Obrigado, Éder. Bom, deixa eu começar perguntando como que é essa sensação de estar na casa dos brasileiros, afinal é algo cultural, né? O café que você estava falando aqui, acho que é a segunda bebida mais consumida do mundo. Sim, o café, hoje, o Brasil é um dos maiores é o maior produtor mundial do café e um dos maiores consumidores também, né? Então, assim, é uma bebida culturalmente que o brasileiro está no dia a dia dele, né? Nossa família também veio desde 1956 com a cultura do café. Essa cultura veio do meu bisavô, depois passou pro meu avô, passou pro meu pai, tá passando pra gente também, e isso com certeza vou passar pros meus filhos. Então, assim, a gente se sente privilegiado por estar numa cultura dessa que é tão importante pro nosso país, né? Perfeito. E como que você avalia hoje o cenário do café no Brasil? Principalmente com os avanços online, que era algo que você estava comentando aqui. Sim. Enquanto a gente estava em off. O brasileiro, assim, eu vejo dia após dia, e é uma das coisas que a gente quer implantar bastante para os nossos consumidores, é a questão da qualidade do produto. Entendeu? Então, assim, existe o café extra forte tradicional, que são excelentes cafés, são cafés do dia a dia do brasileiro, são cafés fortes, para a pessoa tomar com leite, tomar puro, tomar com açúcar. Mas, assim, existem outros cafés também que, no nosso caso, a gente tem o nosso café superior, o café gourmet, tem os cafés especiais, tem o café expresso, café em grão. Então, assim, o que a gente implanta hoje, ainda mais quando a gente fala do online, né? Que a gente atinge um público nacional aí e a gente já está partindo para também exportar esse método para outros países. O que acontece? A gente consegue trabalhar mostrando para o consumidor, falar assim, tem esse café extra forte e o tradicional, que são excelentes cafés, vai ser o seu café do dia a dia. Sim. Mas, no final de semana, em um momento especial aí, você pode também tomar outros cafés. E outra coisa, depois que a pessoa começa a tomar os cafés especiais, que são cafés mais adocicados naturalmente. Vamos colocar um café gourmet, um café bebida mole. Um café bebida mole, ele naturalmente ele já tem um açúcar da fruta, sabe? Então você acaba tomando ele puro, que é o mais importante do café. Eu, desde o café extra forte, tradicional, qualquer café que nós produzimos, eu tomo 100% sem açúcar. Assim, eu há 10 anos atrás, eu parei de colocar açúcar no café. Eu sempre fui... nunca gostei muito de açúcar, mas assim, chegou uma hora que eu falei, vou cortar e assim, pra mim não faz diferença nenhuma, sabe? Então, assim, eu recomendo todos os consumidores, assim, sempre tomar café sem açúcar. Açúcar não é uma coisa que faz bem. Sim. Entendeu? Então, assim, o café faz muito bem e o açúcar não faz tão bem. Então, assim, eu acho que tirar o açúcar do café é um dos avanços, dos maiores avanços que o consumidor pode ter quando ele vai beber café. Então, eu acho que o café, ele tem que ser consumido sem açúcar, tem que buscar novas opções, tipo, por exemplo, um café superior, um café gourmet, para você começar a abrir seu leque, sabe? Então, pra gente, essa cultura, ainda mais quando você diz um online, que você abrange um público muito maior, eu acho que é uma coisa que dá para trazer pro brasileiro melhores experiências. Hoje, a gente, né, falando desse online, a gente vê muita informação em relação a preparo de café. Antigamente, não sei, talvez há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha tanto esse hábito de ver o pessoal. Hoje em dia, você abre uma rede social, você vê um cara falando de um café especial, você vê um cara fazendo um preparo diferente numa máquina. Você percebe que isso hoje ela é uma realidade? O pessoal está chegando com mais informação para poder comprar o produto ou para escolher o produto de uma maneira diferenciada? Sim, vamos colocar 90% do que fala na internet são coisas reais que realmente condiz com a realidade. Tem uns 10% que às vezes não tem tanto sentido, mas assim, eu respeito, tipo, todo mundo tem uma opinião. A internet é um canal aberto, então assim, eu sou a favor disso aí, tipo, então assim, eu acho bacana, é uma coisa, tipo, que a gente também trabalha bastante, essa parte de influencers que estão divulgando o produto online, tá? Direto, influencer chamando a gente, vamos fazer um trabalho junto e tal. Então, assim, cada influencer tem um público diferente, isso é muito importante, né? Que a gente consegue trabalhar com diversos tipos de público, diversos tipos de opinião.
Então, assim, o online é um caminho sem volta, entendeu? A gente vive num mundo aleatório ali, tipo, é um outro universo, né? Então, a gente tem a vida real e a vida online. Então, assim, o online faz... Pra gente, assim, eu vejo um crescimento exponencial no online e é uma coisa que eu acho que não volta pra trás, é uma coisa que só tende a aumentar. Quais as perspectivas hoje você percebe em relação a esse mercado? Porque já é uma cultura estabelecida em relação ao brasileiro. Para quais caminhos você acha que o café ou os produtos eles precisam ir daqui para frente? Cara, pelo menos na nossa empresa, cada vez a gente busca mais qualidade. Então, assim, sempre a gente está buscando qualidade. E isso aí é um caminho sem volta também, igual ao online. E outra coisa, o consumidor está muito mais exigente para todo tipo de produto do que no passado, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, essa parte online também faz muito sentido, porque, tipo, as pessoas, elas têm mais informações ao tempo todo. Então, assim, eu acho que qualidade é uma obrigação de todas as empresas. Eu acho que, assim, todo produto tem que ter uma determinada tipo de qualidade. O café, ultimamente, teve algumas marcas aí que fez algumas coisas diferentes de café, né? Que, tipo, eu não concordo, entendeu? Então, assim, qualidade em primeiro lugar. É por aí, esse é o caminho, Sim, não tem muito como fugir, né? Afinal, porque até hoje também a gente tem informação, né? Sim. Chegando pro brasileiro muito fácil. Então o brasileiro, acho que agora ele consegue identificar melhor um café quando ele tem uma qualidade superior ou quando ele deixa a desejar em relação a esse aspecto, né? Exatamente. E como que você sente hoje, né? A gente teve há um tempo atrás, por exemplo, algumas altas nos preços, né? Eu queria entender de vocês que estão ali no dia a dia, entendendo quais foram esses fatores. Se foi só um fator econômico, se de repente foi alguma coisa em relação à safra, à colheita, alguma coisa climática que aconteceu. Conta pra gente um pouquinho desse aspecto. Assim, teve... O primeiro fator foi na Ásia, que acabou que em alguns países lá teve seca. Sim. E essa seca acabou prejudicando o café robusta, que é o café Conilon, né, que é o café mais forte. Né, hoje, comercialmente falando, existe o Arábica e o Conilon, né? Sim. O Arábica é o mais falado e tem o Conilon também, que é o café bebida neutra, um café mais forte. Então, assim, esse Conilon, ele é a primeira matéria-prima do café solúvel. Né, 80% ou até 100% do café solúvel é café Conilon. E subindo o Conilon, o Arábica ele veio acompanhando. Mas, assim, o primeiro fator foi o fator climático. Daí depois veio o fator econômico, dólar alto, então, assim, falta de matéria-prima. Daí veio a parte climática no Brasil também. Isso prejudicou algumas safras nossas aqui. Então, isso, assim, foi uma coisa ruim a curto prazo, mas eu acho que a longo prazo vai ser bom, tá? Porque o produtor, muito tempo, ele trabalhou para pagar a conta só. Sim. Então, esses últimos anos aí, o produtor tá ganhando dinheiro. E o cara ganhando dinheiro, ele começa a investir em qualidade, ele tem mais recurso para trabalhar o produto. Então, assim, o café, mesmo, vamos supor, hoje um café no mercado aí tá numa média de uns R$30 o pacote. Sim. Tá, isso de qualquer marca. Então, assim, mesmo eles estando R$30 o pacote, ele sai barato. Tá? Ele não é um produto que é caro. Se for ver uma garrafa de vinho que dá pra fazer 700 ml, tem 700 ml de vinho, já custa esse preço. Então, assim, o café mesmo caro, ele continua barato. Custo-benefício, você fala. Para a indústria, a gente sempre preza a estabilidade. Se tiver uma estabilidade de preço, pra gente é melhor, porque qualquer variação de preço para cima ou para baixo, a gente acaba perdendo. Entendeu? Às vezes a curto prazo pode ganhar ou perder, mas a longo prazo sempre perde. Então, assim, uma estabilidade pra gente é muito, muito melhor do que... Agora, se for ver a questão dos valores, pro produtor é muito importante que o valor do café esteja alto. Não é bom pro produtor baixar. A última semana teve uma baixa de café, agora já voltou a subir. Eu tava vindo pra rádio aqui, ele tava subindo 2% na bolsa, mais ou menos. Então, assim, eu acho que volta a subir e a longo prazo o café vai subir. Eu não acredito numa baixa a longo prazo. A longo prazo, tá? Pode ser que vai ter variações aí, tem o cenário político-econômico, tem cenário de guerra aí, tem o novo presidente americano que tem algumas umas taxas que ele tá fazendo também. Então, assim, tudo vai influenciar. O café é um commodity, né? É o terceiro ou quarto commodity mais exportado do país. Então, assim, pra gente qualquer coisa vai influenciar, né? Perfeito.
O que você daria de dica para uma pessoa hoje que de repente ela tá acostumada ali a tomar o café do dia a dia, como você falou, tá acostumado a tomar o café forte, o extra forte, para ele de repente dar um salto de qualidade? Ele precisa investir em maquinário. Eu tô falando em maquinário porque você abre o TikTok, é o pessoal moendo café, sim, com umas máquinas que puxam o ar e aí faz um vácuo, enfim. Em maquinário ou em grão de qualidade já muda a experiência da pessoa. Porque a primeiro princípio, você olha e você acha que você precisa de todo um maquinário para que você tenha um café de qualidade. Exato. A primeira coisa que eu vejo é o grão. Porque assim, não adianta você ter um maquinário top se você tiver um grão que não condiz. Então assim, a primeira coisa que eu acho, tem que ter um produto de qualidade, né? Quando você pega o café em grão e moe ele, a experiência é totalmente diferente. Entendeu? Por quê? O café, a partir da hora que você faz a moagem dele, ele começa um estágio de oxidação. Sim. É a mesma coisa que a cerveja, né? Tipo, você pega um chopp, pega uma cerveja industrializada, tem uma mudança, porque, tipo, tem um tempo de maturação, né? Então, assim, eu acho que, assim, o café, se você compra ele em grão, eu acho, ainda mais, assim, grão de qualidade, tá? Porque, sim, assim, não é porque tá em grão que é bom. Que é bom. Tá? O café, ele vende ele vende bebidas tipo Rio, dura, mole, e ainda tem umas pontas na parte mole e tem umas pontas na parte Rio. Então assim, o mole vai pro especial, o Rio vai pro Rio Zona, que é uma bebida ligeiramente química. Entendeu? Tipo, o gosto do café. Por quê? Café que às vezes ficou muito tempo na roça, demorou pra colher o café, e daí ele acaba fermentando. Então esse café que fermenta na roça não é muito bom. Sim. Entendeu? E ele acaba uma bebida mais química. Então, assim, o grão tem que buscar um grão de qualidade também. Então, assim, eu indico sempre os grãos de bebida mole, né? Que o cara vai moer o café, ele vai sentir aquele cheiro, sabe? Então, assim, a experiência é diferente. Então, começa por aí. Depois, método de extração. Cada método vai mudar. Você pega o mesmo café, por exemplo, na nossa cafeteria, a gente usa o mesmo café em vários métodos de extração. São várias bebidas diferentes. Então, assim, tem método de extração que eu vou ter que moer ele mais grosso, tem método de extração que eu tenho que moer mais fino. E se eu inverto isso aí, eu já fiz vários testes, assim, pra realmente, tipo, olhar e falar assim, pô, será que faz sentido mesmo? Tem que moer mais grosso, tem que moer mais fino? Sim. E, cara, qualquer coisa que você faz diferente, como método é método, né? Ele tem que ser cumprido. Altera, então, assim, né? Ele tem que ser metódico. Então, qualquer coisa que você faz diferente do método, ele acaba mudando a bebida do café. Então, assim, hoje, o método mais famoso que o pessoal fala é o café coado, que é o V60, né? Que coa direto na xícara. Na cafeteria nós vendemos muito esse café. Daí depois vem o sifão, que é um método mais mágico, que vamos colocar, o cara coloca, eu não sei se já viu, coloca fogo embaixo. Sim. Daí ele faz a inversão da água para cima e depois vem coando o café. E tem o Chemex, que é um método muito usado nos Estados Unidos, também, que é um método bem bacana. Isso a gente oferece tudo lá e outra coisa, o consumidor consegue comprar isso aí online hoje, né? Então, voltando para o online que a gente começou no começo da nossa conversa, eu acho que essa parte do grão, do cara moer na hora, que você falou assim, pô, eu vejo o pessoal online com um moinho moendo na hora, e dos métodos de extração, eu acho que é o melhor caminho para o cara começar. Sabe, mas pô, não, mas é muito trabalho, custa muito caro. Pô, entra num café superior, entra num café gourmet, entendeu? Isso aí já vai dar um resultado. Já é um primeiro passo ali, né? Sim. Perfeito. Misael, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Éder, pelo convite. Muito obrigado, Sandro. Eu espero que você volte mais vezes pra gente conversar, porque afinal faz parte do dia a dia do brasileiro. Então, café, e ainda mais falando de Londrina, né? Sim, cidade do café. Com certeza, então, com certeza. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Éder. Até mais. Valeu, 7h50. A gente segue por aqui agora com o Rafa Morientes, com o Tabelando em um Minuto.